Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop trazendo vídeo review, crítica com spoilers aqui no canal, porque teve aí o lançamento do primeiro episódio da série live action de The Last of Us. A série já está disponível na plataforma de streaming da HBO Max, na verdade o primeiro episódio, e domingo todo mundo parou para assistir, conferir também o episódio, e quero muito comentar com vocês. Hoje é segunda-feira, é agora que eu tô parando para poder gravar meu vídeo, para poder falar o que eu achei desse primeiro episódio, e assim, é pura emoção para quem é fã do jogo. Então assim, tô empolgado aqui pra gente poder bater esse papo, então bora lá. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a bater a marca dos 3.000 inscritos. Deixa seu like no vídeo que ele é importante para o engajamento no canal, então taca o like para dar aquela moral, porque assim o vídeo ele vai se espalhar com mais facilidade na plataforma do YouTube, então já taca o like. E ativa também o botão do sininho para você receber aviso, notificação do YouTube sempre que tiver conteúdo novo por aqui. O YouTube não entrega os vídeos se não ativar o sininho, então ativa para você receber a notificação, tá certo? E é claro, compartilha o vídeo com os amigos, com quem é fã de The Last of Us. Então vamos falar dessa série. Talvez você que está assistindo o vídeo não conheça do que se trata a franquia, assistiu o primeiro episódio, mas ainda não sabe muita coisa. Enfim, basicamente o que eu vou falar aqui é a sinopse, né? A base dessa história que acompanha Joel e Ellie. Para quem é fã do jogo já conhece muito bem os personagens. A gente vai acompanhar esses dois personagens, esse homem que passa por muitas coisas e essa menina que se chama Ellie e que precisam sobreviver a uma ameaça apocalíptica de uma parasita, né, de uma praga, que é um fungo Cordyceps que sofre uma mutação, né? Esse fungo, esse Cordyceps, ele existe na vida real, só que ele acaba, né, contaminando formigas, né? E essa espécie de fungo, ele consegue controlar a mente das formigas. E a série aborda exatamente a questão se esse Cordyceps sofresse uma mutação e passasse, né, a ter esse mesmo efeito que causa nas formigas, se esse mesmo efeito pudesse ser causado em seres humanos. E partindo aí dessa proposta, a série vai acompanhar esses sobreviventes passando aí por muitas situações difíceis para conseguir sobreviver a essa praga, né, que acabou dizimando o mundo inteiro. What bothered going on? You haven't seen the world, so you don't know. Inclusive, o Cordyceps, como eu mencionei, ele é um fungo, né, que é real, ele existe na vida real e ele causa esse efeito, né, de controlar a mente de formigas e talvez outros animais de pequeno porte. Esse fungo, ele existe na vida real e ele normalmente é encontrado em florestas tropicais como as do Brasil, então fica esperto. Agora, falando da série, né, gente? A gente começa esse primeiro episódio com uma introdução, onde eles explicam ali o que é o Cordyceps e o efeito que ele causa e o que ele poderia causar caso sofresse uma grande mutação, né? E é interessante notar que The Last of Us, ele é um jogo de videogame que foi lançado lá em 2013 para 2014, 2013, né? E a abordagem da série, né, que fala sobre pandemia, de infecção, numa pegada parecida, mas ao mesmo tempo bem diferente de Resident Evil. É interessante a gente notar, né, que por mais que o jogo tenha sido lançado já faz muitos anos, a gente passou por uma pandemia, né? Agora é 2020, 2021, 2022, a gente foi acompanhando, né, o caos que foi a pandemia pelo coronavírus e o reflexo, né, o que isso causou na vida da gente mesmo após o auge da pandemia e o desespero que foi, né, e quantas pessoas morreram por conta disso. E aí agora a gente vê uma série live action do The Last of Us, né, e é impossível a gente não pensar, né, fazer um paralelo, né, da ficção com a vida real e como a série, né, ela acaba trazendo uma imersão ainda maior e fazendo com que a gente reflita muito sobre essa questão de parasitas, doenças, pandemia e o efeito que isso pode ter assim em grande escala. Então é muito interessante, né, que agora a série finalmente pôde ser lançada num momento
meio que pós o auge da pandemia e a gente conseguir assim fazer essa reflexão, esse paralelo, né? É fantástico e assustador ao mesmo tempo. E na trama, né, a gente vai acompanhar o Joel, que é interpretado aqui pelo Pedro Pascal, e a gente logo nesse início, né, de primeiro episódio, é claro que a gente vai ter nas primeiras situações que a gente já conhece do jogo, mostrando ali um pouco da vida dele antes do apocalipse. A gente conhece a filha do Joel, que é a Sarah. E essa primeira parte do episódio, né, vamos dizer assim, que são duas partes o primeiro episódio, que tem ali em torno de 1 hora e meia. E só a metade do episódio é mais focado assim na Sarah, no Joel, no Tommy e a luta deles para sobreviver quando a situação começa a explodir ali nas redondezas, né, onde eles moram, e a confusão começa. Keep going for family. I'm not family. No? Your cargo. E assim, a primeira parte, né, essa primeira metade do episódio é um negócio fantástico, emocionante. O início do jogo já é muito empolgante, muito emocionante, e o primeiro episódio não deixa em nada a desejar, porque ele mantém a qualidade do que a gente viu, né, acompanhou nesses anos todos jogando o primeiro jogo da franquia, que é o momento, né, que o caos se instala na cidade, né, nas redondezas ali do local onde o Joel mora com a família, e a luta deles para fugir dali, sobreviver, e nossa, você assistindo o primeiro episódio não tem como não se emocionar se você já conhece o jogo, e até se você não jogou o jogo, não conhece, você vai ficar tenso da mesma forma. Então, assim, é um negócio fenomenal o que a HBO, a Naughty Dog, a Sony, né, a marca PlayStation, né, essa união deles, essa parceria, o que possibilitou, né, entregar pelo menos um primeiro episódio que traz ali uma fidelidade, uma nostalgia, um cuidado com os detalhes, e que logo de cara a gente percebe que é um projeto muito ambicioso. E assim, eu vi muita gente criticando a escolha dos atores, xingando as atrizes que faziam queria fazer a Ellie, queria fazer a Sarah, e que elas eram muito diferentes das personagens no jogo. E assim, eu até entendo que a galera tenha tido um estranhamento com as escolhas do elenco, especialmente talvez com a atriz que faz a Ellie, que é a Bella Ramsey. E o Pedro Pascal nem tanto, porque ele ainda tem umas semelhanças com o Joel, mas foi a questão da Bella Ramsey que faz a Ellie. Ou a Sarah, né, a personagem que é a filha do Joel, a Sarah. As escolhas das atrizes causou assim nas redes sociais uma revolta por parte dos fãs, que começaram a atacar, a xingar as atrizes. E assim, por mais que eu tenha tido um estranhamento com a escolha da Bella Ramsey para fazer a Ellie, quando a gente começa a ver os trailers, a divulgação, a gente vai percebendo ali que a menina tem potencial. E quando a gente assiste agora o episódio, isso fica ainda mais claro. Não só falando da Bella Ramsey, mas do elenco como um todo. E isso inclui a atriz que faz a Sarah, a filha do Joel, que manda muito bem nesse episódio, né? Que é ali o arco dela, né? No início de tudo. E é extremamente emocionante, extremamente fiel ao jogo. É claro que tem a história ela é expandida e ela é adaptada em algumas circunstâncias, algumas situações não são exatamente iguais ao jogo. E tudo bem, porque se encaixa perfeitamente e isso não é um problema. If she so much as twitches, E acho que eles conseguiram provar para a indústria, pelo menos só com esse primeiro episódio, pelo menos, eles conseguiram, na minha opinião, provar que você pode sim fazer uma obra, uma adaptação de videogame que seja de fato fiel ao jogo, é claro, sem deixar de trazer algumas inovações, algumas alterações, expandir a história, mas se mantendo fiel e ainda conseguir prender a atenção do público, porque eles conseguiram. Prenderam a minha atenção e com toda a certeza de uma galera aí pelo mundo. E por mais que a gente saiba o que vai acontecer, a gente não consegue tirar os olhos, a gente fica encantado com tudo que está ali sendo representado na tela. Então, assim, a equipe, né, da produção da HBO, a Naughty Dog, a Sony,
eles conseguiram mostrar que dá pra sim você fazer uma adaptação de videogame fiel ao jogo e agradar o público, agradar os fãs e ainda surpreender. Dá sim pra fazer. Esse primeiro episódio já veio pra mostrar isso. E olha que ainda tem muita coisa pela frente. Então temos aí, né, nesse primeiro episódio vários momentos nostálgicos e impactantes. A luta do Joel com o Tommy e a Sarah para escaparem com vida. A cena deles dirigindo o carro é exatamente igual ao jogo e eu tava muito empolgado para ver essa cena. E é tudo recriado nos mínimos detalhes, gente. A Sarah comprando o relógio para dar pro Joel, né? Consertando, né, o relógio dele. A cena da morte da Sarah, que é igual ao jogo e é tocante, triste, desesperador. Então, assim, para quem já conhece, já vai com o coração preparado. Mas para quem não jogou o jogo, não conhece, vai ficar assim, chocado, vai se emocionar. E aí, logo na segunda metade desse primeiro episódio, conhecemos a Ellie. Vemos ela presa num cativeiro, o que até então a gente não tinha visto no jogo original. Vou deixar aqui meu celular no silencioso para não ficar tocando. A gente acaba conhecendo, né, a Ellie numa situação que é um pouco diferente do que a gente já viu no jogo, né, original. Mas, como eu falei, são pequenas mudanças que se encaixam muito bem. A gente conhece a Tess, que também acaba sendo uma maneira um pouco diferente de conhecer ali a personagem que estava sendo torturada. E temos também algumas alterações ali, porque no início do jogo, o Joel e a Tess, eles lutam ali contra a gangue ali do Robert. E essa parte ali do jogo começa mais como um intuito de ensinar aos jogadores as mecânicas do jogo, de combate, o que numa série não é necessário, né? Então, assim, você vê que eles fazem adaptações porque não dá pra ficar tendo luta, combate o tempo todo, né? Não dá pra retratar o Joel na série como um Rambo, um Rambo da vida como é feito no jogo. Não dá. É preciso deixar ele mais realista, mais humano. Então, assim, eu entendo que essas adaptações elas são necessárias para passar um realismo, para causar de fato uma imersão. E isso funcionou de forma eficiente, na medida certa, nesse primeiro episódio. E que venha os próximos episódios. Se eu tiver que dar uma nota de 0 a 5 para o primeiro episódio, eu vou dar 4 sodinhas, muito bom. Vale destacar aqui o elenco de dublagem aqui do Brasil, que trouxeram aí, o estúdio conseguiu trazer os dubladores brasileiros da Ellie, do Joel e de outros personagens. A gente tem o Luiz Carlos Percy, a Luísa Caspari, a Miriam Fischer, o Clécio Souto, enfim, uma galera aí que fez alguns personagens importantes no primeiro jogo do The Last of Us, especialmente a Luísa Caspari e o Luiz Carlos Percy, que fazem as vozes do Joel e da Ellie. Eles voltaram para dublar os personagens na série, o que era uma coisa que ainda não estava muito certa se iria acontecer ou não. Eu estava muito inseguro em relação a isso, e aconteceu. Eu tive que assistir dublado, porque eu falei, pô, agora a emoção, a nostalgia vai longe. Eu tive que assistir dublado. E assim, eu como ator, como amante da dublagem, eu fiquei assistindo e fiquei embasbacado, gente, porque o trabalho de dublagem, de interpretação que eles fizeram é um negócio assim, o cuidado. A Luísa conseguiu adaptar muito bem a voz dela na Bella Ramsey, sabe? E assim, vale muito a pena assistir dublado e assistir também com áudio original. Vale muito a pena para você poder pegar as interpretações, né, das duas versões. E assim, o Percy, né, o Luiz Carlos Percy, a voz dele deu uma força pro Pedro Pascal, pro Joel, que é um negócio impressionante. Então assim, eu fiquei muito emocionado. A trilha sonora trouxeram um compositor, né, que trabalhou no jogo, né, o Gustavo, que agora eu não vou conseguir falar o sobrenome dele, que é difícil. Santaolalla, eu acho que é o sobrenome dele. Então, assim, toda a atmosfera, as músicas, as vozes, os dubladores, assim, todo o cuidado que foi feito para criar essa imersão, essa atmosfera que é do jogo, né, conseguir passar ela para a série, tudo isso foi muito bem conduzido, muito bem executado. Então, a HBO, a Naughty Dog, a Sony PlayStation estão de parabéns, e que venha mais episódios aí pra gente se emocionar
com toda certeza. Vou ficando por aqui, esse foi minha crítica, meu review aqui especial sobre o primeiro episódio. E se o vídeo aí tiver uma boa recepção, eu quero trazer aí dos próximos episódios outras críticas também. Comenta aqui embaixo o que você achou do primeiro episódio, se você já tinha jogado o jogo ou não, o que você achou, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E é isso, se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, compartilha o vídeo com os amigos, com quem é fã da série. E é isso, gente, até a próxima com mais Só da Pop. Yeah!